Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Caro ouvinte, seja bem-vindo ao Fora da Caixa, sempre às terças-feiras, com os comentários de Vladimir Silvas Ferreira. Ora viva, bom dia. Bom dia, Orlando, bom dia a todos os ouvintes. Como é que estamos? Disposição para esta nova semana? Estamos bem, graças a Deus. Certo. Então vamos ganhando tempo, porque aqui o tempo corre e de que maneira. Temos alguns assuntos para analisarmos no Fora da Caixa. Vladimir, semana passada o país, o mundo inteiro, celebrou o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa, porque há algumas jornadas de reflexão realizadas por universidades e também pela Associação Sindical dos Jornalistas de Cabo Verde, a JOC, onde alguns temas foram abordados, designadamente a questão da liberdade de imprensa no seu todo, não é? De algumas dificuldades que ainda os profissionais do setor estão a viver. A questão da precariedade laboral foi um dos assuntos abordados, mas também várias experiências e várias vivências foram focadas durante a conferência. E Cabo Verde, tivemos esta notícia, que subiu 11 lugares no ranking da liberdade da imprensa. Não deixa de ser um ganho, apesar de algumas dificuldades que o setor registra. Sim, com certeza. Pronto, para a análise desta notícia, queria aqui tomar como referência uma peça publicada pela Infopress, e realmente Cabo Verde subiu 11 posições no ranking mundial da liberdade de imprensa, alcançando agora a posição 30ª, não é? No momento em que, pela primeira vez, considera-se de uma forma bastante consensual que o contexto internacional do exercício do jornalismo é um contexto cada vez mais difícil. Se pensarmos na realidade de muitos países do nosso continente, e isso é um facto, mas sobretudo se pensarmos, por exemplo, nos casos dos jornalistas que estão atuando em zonas de guerra, como na Palestina, por exemplo, onde o assassinato de jornalistas tem sido bastante recorrente. Portanto, realmente o exercício da profissão a uma escala global se revela cada vez mais como uma profissão de risco. Portanto, todos os dados do relatório anual da organização Repórteres Sem Fronteira indicam que aqui, no caso Cabo Verde ocupava a posição 41 no ano passado, tem este ano avançado para a posição 300 no total de 180 países. Pronto, globalmente, se pensarmos no lapso temporal mais amplo, Cabo Verde tem estado sempre bem classificado nesta matéria. Portanto, se formos analisar num período mais amplo, confirmamos esta tendência. Contudo, nos últimos anos, e isso explica o porquê desta subida, nos últimos anos, digamos que temos tido alguns choques, digamos assim, entre a Procuradoria-Geral da República e alguns jornalistas, com sinais que indicam, pelo menos, algum desencorajamento aos jornalistas na divulgação de notícias que têm como fonte o próprio aparelho judiciário. Creio que esta é uma das principais razões da descida nos anos anteriores. Acho que tem a ver com isso, que o país desceu algumas posições e que vem recuperou um pouco este ano. O relatório destaca ainda que o ambiente de trabalho dos jornalistas em Cabo Verde é favorável, que globalmente há liberdade de imprensa na classe, que o quadro constitucional garante isso, apesar de, e aí o relatório aponta também alguns aspectos importantes, que é as condições de alguma precariedade laboral dos jornalistas, sobretudo nos órgãos de comunicação social privado. O relatório aponta algo com algum sentido crítico, mas que eu não vejo da mesma forma, que é o facto de cerca de 70% dos jornalistas estarem vinculados a órgãos públicos. Portanto, o setor público é o principal empregador dos jornalistas. Mas aí temos que ver também o seguinte, que é a escala global tem havido uma tendência para se pensarmos nos órgãos de comunicação sociais que são privados, há uma tendência para maior concentração desses órgãos em
capitais privados concentrados em grandes empresas. Portanto, há grandes empresas, grandes empresários que vão cada vez mais também dominando o setor da comunicação social. E nós tivemos um exemplo clássico disso, que foi Silvio Berlusconi. Berlusconi, antigo presidente italiano, ele se notabilizou como dono de uma cadeia de órgãos de comunicação social, nomeadamente de televisão, e o facto de ter esse instrumento permitiu-lhe fazer a sua imagem a ponto de ter dominado por completo a Itália enquanto grande empresário, enquanto homem público. Nós, se observarmos para os Estados Unidos neste momento, por exemplo, um jornal de referência como o Washington Post, neste momento é propriedade de um dos principais empresários norte-americanos, Warren Buffett. Ora, quando esta relação é muito próxima, qual é a liberdade do jornalista de publicar algo contra o seu próprio patrão? Isso são desafios que a classe, a uma escala global, sente, não é? Portanto, a crescente privatização do setor, mas a privatização por si só não é uma questão. Aqui a questão é a concentração em grandes aglomerados. Mas, voltando aqui para a nossa realidade, também nós podemos aqui, de certa forma, analisar que não é de todo estranho que a imprensa privada segue também, em certa medida, a agenda dos seus proprietários. Portanto, esses aqui são desafios, embora, globalmente, a organização Repórteres Sem Fronteiras atribui a Cabo Verde uma condição estável de exercício desta profissão. Aqui também destaco, só para terminar, na avaliação dos Repórteres Sem Fronteiras, o destaque negativo que dão a Ruanda. Nós temos estado, sobretudo, na comunicação social e não só a assistir a uma valorização do percurso do Ruanda pós-genocídio da década de 90. Que é um país que vem se consolidando como um país urbanizado, organizado, com uma estrutura de poder democrático, com participação feminina ampla na esfera política, mas é decepcionante notar que, em termos de condições de exercício do jornalismo, é um país que está na linha vermelha, na lista vermelha, digamos assim. Há alguma outra questão também que nós poderíamos aqui falar ainda sobre a liberdade de imprensa, que são os ataques que os profissionais estão muito sujeitos e expostos, e sobretudo agora com as dinâmicas das redes sociais. E, aliás, na abertura das celebrações na Presidência da República, o chefe de Estado, José Maria Neves, falou precisamente dos ataques que os profissionais estão a ser sujeitos, com muitos ataques online e também de anonimatos, e agora com as dinâmicas da inteligência artificial. Aqui há um conjunto de riscos que os profissionais também estão expostos. Sim, mas isto temos que ver de uma forma mais ampla. Quer dizer, as redes sociais tornam todas as classes, as referências, as individualidades mais expostos. Naturalmente, todos nós. Não é somente a comunicação social. Agora, talvez por ser um setor que está socialmente muito exposto também. Sim, claro. O jornalista já é uma profissão que obriga a uma exposição. Isso já acontecia antes deste fenómeno. Mas, portanto, as redes sociais vão tornar... Portanto, mas também isso obriga a classe a um escrutínio maior, não é? A procura de fontes mais sólidas, a uma coerência maior. Portanto, isso também eu não vejo necessariamente como negativo, até porque não são ataques dirigidos exclusivamente à classe. E as redes sociais são espaços democráticos, abertos, por vezes até por excesso. E aí estamos todos nós vulneráveis. Não? Tanto um jornalista, um analista, um político, um indivíduo da cultura, da música, estamos todos um pouco mais abertos. Agora, o que falta fazer, e Cabo Verde talvez por si só não tem forças e nem meios para o fazer, é a construção de um quadro regulatório que permita limitar e criar alguns limites. Veja, por exemplo, há pouco tempo vi uma nota da Presidência da República chamando a atenção aos cidadãos para a existência de um perfil falso da Presidência no Facebook, por exemplo. Se a própria Presidência da República aqui, que é um órgão de soberania, não tem meios para atuar perante uma empresa, que é Facebook, que aceita que outras pessoas criem uma página em nome da Presidência da República, e a Presidência da República, o máximo que pode fazer é denunciar, não tem meios para mandar bloquear
a referir a conta, imagine o cidadão comum como é que fica. Portanto, quer dizer, as redes sociais vêm redefinir e fragilizar o próprio poder dos órgãos de soberania. É um facto e o jornalismo não foge a essa regra. Então, vamos para as questões que têm a ver com a política por cá. Ouvimos, e como já de domínio público, a candidatura de Francisco Carvalho que segue em frente após o acórdão do Tribunal Constitucional, com diversas reações. O candidato Nunes Silva também reforça o desafio para esse tal debate nacional que propõe com todos os candidatos à liderança do PICV. Digamos que as águas estão mais calmas agora pelas bandas do PICV ou não por isso? Não, nem por isso, possivelmente. Mas penso que era a decisão mais esperada e a que melhor serve aos interesses do partido. Estou a falar, portanto, da decisão do Tribunal Constitucional, que devemos louvar. Mas eu não consigo entender a lógica dos que apostaram nesta estratégia. Esta estratégia de tentar tirar Francisco Carvalho da corrida eleitoral por via judicial. É que, seja qual fosse a decisão do Tribunal Constitucional, de forma alguma traria benefícios aos candidatos adversários. Se Francisco Carvalho tivesse sido excluído da corrida, abrir-se-iria um processo de decisão no partido com consequências imprevisíveis. Tendo vencido esta disputa judicial, o Francisco Carvalho consolida a sua áurea de político que ganha sempre, tanto nas urnas como nos tribunais. A semelhança do que ocorreu durante o primeiro mandato na Câmara Municipal, face às várias situações de recurso à Justiça que foi alvo. Em relação aos debates, pelo que sei, houve um encontro entre os candidatos, já há algum tempo, que não se chegou a um acordo sobre as várias propostas avançadas em cima da mesa na altura e, portanto, na altura essa questão ficou posta de lado. Mas aqui, sem fazer referências a este caso em concreto, fazendo aqui uma análise em abstrato, normalmente quem sente que está à frente e que está em melhores condições de ganhar, tendencialmente vai evitar participar em debates. Em sentido contrário, quem sente que está atrás e que precisa ganhar terreno, vai querer debate, apostando que em algum deslize do candidato melhor posicionado poderá beneficiar. Portanto, aqui em termos de discurso e em termos de estratégia, o comportamento de cada candidato indica talvez os dados que cada candidato tem relativamente à sua probabilidade de vencer ou não essas eleições internas. Pronto, ouvimos Jorge Lopes também na sua reação a dizer que fez o seu papel e afastou qualquer possibilidade de colocar o cargo à disposição. E seria natural esta reação dele, tendo em conta todo o episódio que aconteceu em torno desta questão da candidatura também de Francisco Carvalho? Eu acho que não. Eu acho que não, porque, pela minha leitura, da forma como analiso, os pronunciamentos dele reforçam a sua obsessão com a candidatura de Francisco Carvalho. Porque aqui a obsessão não é com as cotas, a meu ver, as cotas são um detalhe. Porque, repare, se a obsessão do camarada Jorge Lopes, do senhor Jorge Lopes, fosse com as cotas, ele teria apresentado e teria feito um trabalho exaustivo de levantamento de dados de todos os dirigentes, maiormente, sobretudo, de todos os candidatos. Portanto, seria importante também se ele pudesse trazer a público o histórico de pagamento de cotas de todos os candidatos, sobretudo. Há quanto tempo são militantes? Há quanto tempo pagam as cotas? Se a questão fosse efetivamente as cotas. Mas não sendo a questão as cotas, portanto, isso aqui é apenas um meio para algo que já se viu que não vai dar resultado. E a partir do momento que o Tribunal Constitucional já decidiu, a questão é seguir em frente e marcar as eleições e avançar. Outros assuntos temos aqui nesta Fora da Caixa. Vladimir, ouvimos as associações da pesca e também associações ambientalistas a pedirem maior transparência
numa questão que tem sido igualmente matéria de muito debate, que tem a ver com a assinatura dos acordos de pesca entre Cabo Verde e a União Europeia. E muitas vezes ouvimos os homens do mar, as associações representativas da classe, a reclamarem da falta de mais informação, de maior socialização desses acordos, pelo menos antes da assinatura desses acordos entre Cabo Verde e a União Europeia, que haja aqui um trabalho de socialização. Tem razão as associações ao pedirem, ao reclamarem maior transparência e mais informação também, e que propõem a sociedade civil que seja devidamente ouvida antes de Cabo Verde rubricar esses acordos. Sim, realmente, quanto mais transparente for esse processo, melhor será para o país. E não é de agora que a sociedade civil tem criticado os sucessivos acordos de pesca, e com muita razão. E nem precisamos ir ao detalhe dos números para percebermos que assim, podemos constatar de uma forma empírica de que hoje os cabo-verdianos comem muito mais frango importado do que peixe. Hoje em dia é mais caro comprar peixe do que aquilo que chamamos de frango, pronto, convencionamos chamar aquilo de frango, produzido industrialmente e cujo as origens e a qualidade desconhecemos. Consumimos muito mais frango do que peixe, que cresce livre e saudável aqui nos nossos mares. Mas esta reivindicação da sociedade civil é uma reivindicação que choca com aquilo que é o nosso regime. Portanto, o regime implementado a partir de 91 é um regime que é fortemente representativo e muito pouco participativo. Portanto, os cidadãos cabo-verdianos foram digamos assim, incentivados a participarem no processo de escolha dos seus dirigentes e por via das eleições. Após as escolhas, os dirigentes se sentem legitimados e como legítimos, como dignos representantes dos demais cabo-verdianos, e a partir dali não precisam ouvir mais ninguém e decidem durante toda a validade do mandato. Esta iniciativa da sociedade civil, esta permanente pressão no sentido de se alterar esse quadro, é precisamente abrir um pouco mais o regime para modelos mais participativos, e a sociedade civil organizada é uma componente importante. Mas ainda em relação ao acordo de pesca, é preciso ressaltar também o seguinte: Cabo Verde, por si só, não tem muitos meios para fazer melhor. Os países europeus, vejamos o seguinte, os países europeus se organizam numa estrutura única, que é a União Europeia, para terem mais força negocial do que se negociarem acordos comerciais individualmente com os outros países. Enquanto os europeus negociam em bloco, nós que somos um pequeno e minúsculo país, negociamos sozinhos. O que é Cabo Verde face à União Europeia? Portanto, seja qual for o governo, seja com mais ou menos participação da sociedade civil, trata-se de um modelo de negociação que será sempre desfavorável a Cabo Verde. Repito, será sempre desfavorável a Cabo Verde. Portanto, se não tivermos também inseridos num bloco econômico forte, estaremos sempre fragilizados nesses processos negociais. Portanto, daí esta reclamação constante das associações para que a sociedade civil, e não só, a classe também representativa, esteja devidamente envolvida e seja ouvida nesses processos todos, tendo em conta a complexidade e ver até que ponto Cabo Verde, na verdade, tem estado a tirar melhor proveito desses acordos, Vladimir. Sim, com certeza, mas volto a reforçar. Sobretudo a canalização de recursos para o setor de pesca, que tem sido uma das grandes reivindicações. Sim, mas lá está, tudo começa no processo negocial. Portanto, repare, se a União Europeia, que é um bloco de 27 países, negocia em conjunto, nós, enquanto um pequeno país, quer dizer, o modelo, a plataforma de negociação é uma plataforma que, a partida, fragiliza o poder negocial de Cabo Verde. Estamos aqui falando de situações em que estamos em desvantagem de uma forma gritante. Portanto, Cabo Verde teria melhores chances. É claro que aqui a culpa não é só de Cabo Verde, é algo também mais amplo. Teríamos melhores condições se tivéssemos em bloco, imagino, por exemplo, aqui com os nossos países da sub-região. A CDAO, infelizmente, a CDAO tem sido uma instituição cada vez mais desacreditada. A sociedade civil não se revê nessa estrutura porque, em muitas circunstâncias, tem sido uma organização
que se submete a outras agendas e não necessariamente a melhoria das condições de vida das suas populações. Portanto, a falta de um bloco organizado na nossa sub-região, no nosso continente, dita muito disso. Portanto, a nossa sociedade civil está a fazer o seu papel ao criticar e a exigir uma maior participação, embora, o processo é mais complexo, que eu não acredito que só com uma maior participação da sociedade civil se resolverá. Agora, será importante, sim, dentro do quadro em que o pouco recurso que Cabo Verde arrecada nessas negociações, também uma parte seja canalizada a compensar os efeitos negativos destas negociações. Porque, por exemplo, qualquer alguém que lida minimamente ou tem contato com os pescadores sabe que cada vez o trabalho é mais árduo, quer dizer, as distâncias têm que ser maiores, os custos têm que ser maiores para capturar peixe face ao impacto que a captura industrial dos barcos europeus, e não só, há outras nacionalidades também que operam aqui na nossa região, tem sobre, portanto, a disponibilidade do pescado. Não terminamos fora da caixa sem lançar um olhar nas celebrações do Dia Mundial do Trabalhador, embora várias vozes vão dizendo que festas já não se justificam tanto assim, porque é importante fazer uma reflexão em torno daquilo que são os ganhos, mas também os desafios, as dificuldades que os trabalhadores continuam a enfrentar pelo mundo todo, mas com realce naturalmente aqui para Cabo Verde. Dia de várias mensagens, ouvimos mensagem do Presidente da República a falar da união, da necessidade de unirmos todos para resolver os problemas. Também o Primeiro-Ministro, na sua mensagem, foca algumas conquistas, concretamente a questão do aumento do salário mínimo nacional, Vladimir. Sim, há uma tendência mundial, e Cabo Verde não foge à regra, para uma contínua precarização do mundo laboral, e que resulta num contínuo processo, que é fruto de um contínuo processo de desengajamento do Estado da sua função de provedor das condições de empregabilidade aos seus cidadãos. E basta pensarmos, por exemplo, a geração dos meus pais era uma geração que entrava, iniciava a sua vida laboral numa instituição, numa empresa, sobretudo de Estado, e fazia toda uma carreira até ao fim da sua vida ativa na mesma instituição. Hoje isto é quase que impossível. Quer dizer, a trajetória de um jovem que vai inserir no mercado de trabalho hoje é muito mais precário. Primeiro porque tem que passar por um processo de estágio não remunerado, portanto é explorado até o extremo num primeiro momento, depois passa por um processo de contrato precário até conseguir ter alguma estabilidade, talvez à volta dos 30, 35 anos, se tanto. Também porque nós desencadeamos um processo, sobretudo no pós-90, de um contínuo desengajamento do Estado da sua função enquanto empregador e de um crescimento do papel dos privados neste processo. Portanto, neste momento não tenho dados atualizados, mas a tendência é para que haja gradualmente, mais cidadãos empregados no setor privado do que no setor público. Isto, portanto, vem acelerar um processo também que até em certa medida já começa a acontecer no setor público, que é cada vez mais o recurso a contratos precários, e tudo isso cria, portanto, instabilidade, cria condições menos adequadas a que as pessoas tenham segurança no seu futuro, e é normal e é compreensível que tanto do ponto de vista dos sindicatos como dos trabalhadores em si haja um sentimento de maior preocupação relativamente ao futuro, e que o clima não seja de tanta festividade como já foi eventualmente em algum momento passado. Vladimir, estamos com a ameaça da greve dos pilotos da TACV a partir de 22 deste mês de abril. Sim, a greve é um direito que assiste aos trabalhadores, e os pilotos não fogem à regra. Aqui o que eu vejo que falta no nosso país, talvez, é
uma ação mais articulada e uma consciência coletiva da condição do trabalhador que engloba e que cria uma rede de solidariedade em todas as classes. Quando os pilotos lutam pelos seus direitos e bem, é importante que os pilotos também sintam que quando os professores lutam pelos seus direitos, estamos a falar da mesma classe, que é a classe dos trabalhadores, independentemente da função que cada um exerce e do salário que cada um recebe. Nós, quando tínhamos apenas uma central sindical, portanto a central sindical tinha mais força. Agora temos dois e estamos na iminência de ter uma terceira, se pensarmos que o grupo alternativo que se criou com a plataforma de resgatar o NTCS, com a fratura que ocorreu no seio do NTCS, praticamente temos 3 centrais sindicais. Portanto, a fragmentação dos sindicatos, e a começar pelas centrais, fragiliza ainda mais a força e o poder do trabalhador na negociação com o patronato. Agradecimentos como sempre. Assim foi mais uma edição Fora da Caixa. Vladimir, continuação de boa semana. Até a próxima. Igualmente para Orlando e todos os radiovintes. Muito bom dia. Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade.